Mário de Andrade tem um trajeto muito, não vou dizer ambíguo, vou dizer, não, em certo sentido ambíguo, porque o Mário de Andrade ele vai conjugando durante a trajetória dele o fazer musical e o fazer literário. Tem uma autora que escreveu de maneira magistral sobre isso, que é a Dona Gilda de Melo e Souza. Dona Gilda de Melo e Souza, no prefácio que ela escreveu para a introdução à estética musical, ela justamente fala do Mário de Andrade nessa dupla jornada. Ela usa essa expressão, dupla jornada, que é o que vai caracterizar muito a vida do Mário de Andrade a partir do momento que ele entende se dedicar ao conservatório como professor de música e também ao fazer literário, ao fazer artístico de maneira geral. E ela faz isso com uma graça muito grande, porque ela analisa duas fotografias do Mário de Andrade, as duas de fevereiro de 1922. Então a gente fala fevereiro de 1922, mas imediatamente a gente fica com a orelha em pé, né? Olha, fevereiro de 22 é a Semana de Arte Moderna. E justamente naquele mês, num espaço de 15 dias, o Mário de Andrade enfrenta duas situações que, para nossa sorte, foram fotografadas, embora sejam poucos registros, são registros muito fortes, muito emblemáticos. Numa das fotografias, o Mário de Andrade está com os professores do Conservatório Dramático e Musical e ele está no almoço de comemoração, então depois do almoço de comemoração, da entrada dele como professor catedrático no conservatório. Quando ele entra para o Conservatório Dramático e Musical, está selada a sorte dele, porque ele, como professor catedrático, vai permanecer ali até que ele entenda que tem que sair. Então ele, naquela fotografia, tem entre os colegas só homens, todos vestidos com colete, com polaina, todos em geral têm um relógio com uma corrente, eles são extremamente formais, eles têm um aspecto extremamente bem cuidado, muito bem posado para a fotografia, e a gente poderia então caracterizar o Mário de Andrade num ambiente muito conservador. Com espaço de 15 dias, existe aquela fotografia muito famosa, porque eu acho que é quase que um documento único, dos organizadores e participantes da Semana de Arte Moderna, e ali a gente percebe que as pessoas estão sentadas, um meio encostado no outro, às vezes um com a mão apoiada, eles estão completamente informais, apesar de que, como todo homem daquela época, eles também mantenham uma certa pose e uma roupagem, uma vestimenta que hoje em dia poderia ser formal, mas que para aquela época a gente pode, lendo aquela fotografia, entender como um aspecto muito mais relaxado, né? Essa é a dupla jornada do Mário de Andrade, o homem que vai conjugar ofícios. E nesse conjugar ofícios, ele se permite, então, não ser apenas músico. Ele se permitindo não ser apenas músico, é o primeiro passo para que ele possa arrojar e ser um pesquisador que vai se voltar para tudo aquilo que ele entender que importa para constituir o Brasil como uma feição própria. Então ele pode estudar arte popular, ele pode estudar as artes plásticas, ele pode se dedicar a gostar de cinema, de fotografia. Ele é um homem plural porque ele se permite não ser um homem de um ofício só, ele se permite não ser apenas o professor do conservatório, como os colegas dele de ofício. Então, a gente tem, eu gosto de brincar com os meus alunos quando falo sobre isso, que é na música que ele vai encontrar o apoio financeiro para justamente pagar tantas publicações dele.
né? As obras que ele vai editando, edita às custas desse salário que ele mantém como professor do conservatório e também como professor particular de música. E a pesquisa dele nessa conjugação que ele vai fazer com o folclore acaba sendo quase que uma decorrência.